E olha, mais uma vez, boa tarde para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Tabata Porte, hoje no comando do Redação Hit, edição tarde, no lugar do Kleber Werneck, mas ele logo está de volta e juntos nós vamos agora conferir o que é notícia no Brasil e no mundo e também análise de especialistas. E olha, eu vou para a câmera 1 agora, porque a gente vai abrir essa edição com uma notícia um tanto polêmica, viu? A embaixada americana divulgou que vai monitorar as redes sociais de candidatos a visto de estudante e afirma que o visto é um privilégio, aliás, e não um direito. A Embaixada dos Estados Unidos divulgou um comunicado informando que o governo americano vai monitorar as redes sociais de solicitantes de vistos de estudante no país. O comunicado segue as medidas feitas pelo presidente Donald Trump de normas mais rígidas para a entrada de estrangeiros no país. Segundo o comunicado, quem quiser obter o documento terá de deixar o perfil nas redes sociais aberto ao público, para que as autoridades americanas possam verificar a conduta e o teor das postagens feitas pelo estudante. Se houver algo considerado como hostil contra seu governo, cultura, instituições ou princípios fundamentais, o visto será negado. De acordo com a embaixada, obter o documento americano é um privilégio e não um direito, e que a medida, acima de tudo, é uma decisão de segurança nacional. A justificativa é de que o governo americano precisa manter uma vigilância rigorosa durante o processo de emissão de visto, para garantir que quem solicitar o documento não representa um risco à segurança dos americanos e aos interesses nacionais. E depois de suspender o processamento de vistos para estudantes por quase um mês, os Estados Unidos anunciaram a retomada dos agendamentos nesta quarta-feira. Mas agora, com essa surpresa que você viu na reportagem, e tem mais, viu? Também será negado, aliás, o visto de qualquer pessoa que mantenha suas contas no modo privado. Para solicitar o documento, o candidato vai ter de mudar o seu status para público. E pessoas sem contas nas redes sociais também não serão aceitas, já que, segundo a embaixada, isso supostamente indicaria que o estrangeiro teria algo a esconder. Essa medida ela foi anunciada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos na semana passada, mas ela só foi formalizada pela embaixada hoje. Mas até que ponto essa regra é legal? Vamos saber mais com o mestre e doutor em Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Professor, boa tarde. Uma satisfação estar contigo aqui na redação Hit Tarde. Obrigada, professor. Professor, vamos lá. O governo de Donald Trump, ele insiste que liberdade de expressão é uma de suas prioridades, mas se alguma publicação for considerada hostil aos Estados Unidos, ao governo americano, cultura, instituições ou princípios fundamentais, aí é diferente. Mas tem um ponto que eu gostaria de reforçar, claro, você como especialista vai poder contestar se eu estiver errada. A primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos garante a liberdade de expressão, de imprensa, de religião, de reunião e de petição ao governo. Impede que o governo federal crie leis que restringam essas liberdades. A checagem das redes sociais é uma prática legal, professor? Muito polêmica e provavelmente vai ser objeto de pressão no judiciário. A maior dificuldade aqui, Tabata, é a compreensão extra sobre quem teria direitos fundamentais. A Constituição brasileira é expressa a garantir que brasileiros e estrangeiros têm os mesmos direitos civis. A única distinção são os direitos políticos, que é necessário ser brasileiro para poder exercê-lo. Nos Estados Unidos, eles são ultra-radicais
radicais com essa posição a respeito da liberdade de expressão. O próprio Donald Trump pede, né, para que não haja qualquer mecanismo de acompanhamento das mídias sociais por governos estrangeiros, mas ele tem adotado medidas equivalentes dentro dos Estados Unidos, considerando como discurso ódio o questionamento da posição americana na situação do Oriente Médio, questionando agora aí essa ideia de que criticar o governo americano antipatriótico, mesmo quem não é dos Estados Unidos, não teria direito a usufruir do direito de entrar nos Estados Unidos, não só para migração, mas também para estudo temporário, contribuindo para a própria liberdade de expressão, que no seu aspecto científico exige a livre circulação de ideias, criticando teorias, contestando as teorias até que se afirme uma verdade maior. É bem polêmico mesmo essa circunstância, Tabata, mas eu só queria chamar a atenção que isso não é novidade. Desde 2019, 31 de maio de 2019, já era exigido você dizer as suas mídias sociais. A novidade é esta aí. O perfil tem que estar aberto e quem não tem mídia social já vai ser pressupor como sendo suspeito, porque não expõe as suas ideias no ambiente público. Professor, 2019 ainda era o primeiro mandato de Donald Trump. Essa regra, ela se manteve durante o mandato do ex-presidente Joe Biden? Sim, estava lá nos formulários DS 160 e DS 260 a obrigatoriedade da pessoa informar quais perfis mantinha, sem ser exclusivamente, mas nominalmente já constava Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, mas deixava aberto também para a pessoa informar outros perfis que ela tinha. Professor, a polêmica, ela se dá em torno, diante, né, das últimas semanas, das investidas contra as universidades. Tudo isso só vem para piorar esse cenário de embate entre o presidente dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump e as universidades americanas, especialmente a Universidade de Harvard? Até porque parte dessas universidades sustentam o seu modelo de negócio com acesso a estudantes estrangeiros que pagam mais do que americanos para cursar os cursos nessas instituições. Essa novidade para o visto F1 para os estudantes em tempo integral de universidade, que permite trabalho temporário, M1 para aqueles que procuram cursos vocacionais ou técnicos, ele tem aí uma liberdade de trabalho menor, e J1, que tem a finalidade de intercâmbio cultural ou profissional, afetam diretamente esse modelo de negócio e sim, Tabata, tem a ver com esse grande esquema do Donald Trump contra as universidades, especificamente aquelas que permitem críticas ao seu governo, mas também tem parte, e por isso deve ser aceita por um grupo razoável da política americana, do grande sistema de segurança, usando como principal argumento que o acelerado crescimento chinês talvez se deu por espionagem, e essa espionagem facilitada pela quantidade de estudantes chineses que frequentaram as instituições americanas nas décadas anteriores e seguem frequentando. Professor, um outro ponto, candidatos que demonstrem um histórico de ativismo político, eles também terão visto negado. Isso já era previsto anteriormente? Uma outra questão que eu gostaria de ressaltar aqui, que o secretário de Estado, Marco Rubio, outros funcionários da Casa Branca também, eles têm afirmado, eu disse anteriormente, que obter o visto para os Estados Unidos não é um direito e sim um privilégio. Ele chegou a afirmar que revogou o visto de milhares de estudantes estrangeiros porque eles se envolveram em atividades consideradas contrárias à política externa dos Estados Unidos, especialmente o apoio a Israel contra Hamas. E aí fazem, né, uma associação direta com palestinos, de modo geral.
essas pessoas, esses estudantes que de alguma maneira se envolveram em algum ativismo político pró-Palestina, pela liberdade, pelo reconhecimento do Estado palestino, eles têm algum amparo legal para entrar na justiça se por acaso o visto for negado? A argumentação será exatamente essa, Tabata, que a questão de privacidade, a questão de liberdade de expressão e, dentre outras coisas, a pessoa tem o direito de mudar de opinião. Uma postagem de 5 anos atrás talvez não reflita o posicionamento momentâneo. A pessoa tem o direito e até o dever e a responsabilidade de seguir se informando e se educando para ajustar o seu posicionamento, que pode ser cada vez criticar mais ou eventualmente criticar menos, na medida em que tem acesso às informações. Se isso vai prosperar, são outros 500, porque quem não está nos Estados Unidos tem mais dificuldade de acesso à corte americana e o custeio desse tipo de processo é muito elevado diante a chamada custo-benefício de insistir nessa possibilidade. Parte deles podem optar por ir cursarem em outros lugares ou até mesmo nessas principais instituições americanas que têm sede fora do território americano. E aí, essa receita, que poderia ficar nos Estados Unidos, vai para outro país. Então, eu não sei dizer se as pessoas fariam isso, mas o caminho jurídico existe. Você acredita, então, professor, que essa medida, mais uma vez, vai chegar à Suprema Corte? Eles devem barrar ou não? A Suprema Corte eu imagino que não, mas em tribunais inferiores esse tema deve discutir. A Suprema Corte julga muito poucos processos ao longo do ano e precisa ter uma repercussão muito grande para chegar a ser julgado. Mas sim, imagino que vai ser analisada e é possível que seja derrubada. Entretanto, como eu chamei a atenção, tem um segmento que justificaria essa medida na ideia de segurança nacional. Só para contextualizar, Tabata, essa ideia de migração legal ou ilegal não tem mais do que 130 anos. No passado, o único bloqueio para a pessoa entrar ou permanecer no território do país era para entrar se estava doente, permanecer se praticou crime. E é de tempos para cá que tem discutido essa exigência de pagar para obter visto e agora cada vez mais frequente querer saber o histórico ideológico da pessoa para participar. Essa ideia tem se difundido e eu torço para que ela não cole, porque a vida da humanidade foi feita pela migração, a ocupação do planeta Terra dependeu da migração. Tá certo, professor. Olha, a gente tem uma reportagem, eu vou fugir um pouquinho do protocolo, eu espero que a minha produção não queira brigar comigo depois, mas a gente tem um VT para rodar e eu gostaria que você ficasse com a gente, professor, só para comentar rapidamente, porque é o seguinte, um relatório preliminar dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, classificado como confidencial, concluiu que os ataques americanos ao Irã atrasaram seu programa nuclear em alguns meses, mas não chegaram a destruir completamente. Por outro lado, o presidente Donald Trump rejeitou os dados e insiste que sim, as instalações nucleares iranianas estão completamente destruídas. Vamos ver juntos, professor, por favor, a reportagem. Um relatório preliminar dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, classificado como confidencial, mas divulgado pela imprensa americana, concluiu que os ataques americanos ao Irã atrasaram seu programa nuclear em alguns meses, mas não o destruíram. Os Estados Unidos bombardearam na madrugada de domingo as instalações de enriquecimento de urânio em Fordo, Natanz e Isfahan. O presidente americano Donald Trump se vangloriou de um sucesso militar espetacular, mas, segundo o relatório, os ataques não eliminaram completamente as centrífugas, nem os depósitos de urânio enriquecido. Bloquearam as entradas de algumas centrais, mas sem destruir as instalações subterrâneas, acrescenta o relatório. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou a autenticidade do relatório, mas disse que ele estava completamente errado e foi classificado como top secret. O vazamento desta suposta avaliação é uma clara tentativa de menosprezar o presidente Trump e desacreditar os valentes pilotos de combate que executaram uma missão perfeitamente realizada para destruir o programa nuclear do Irã, publicou Leavitt no X. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que os ataques devastaram o programa nuclear iraniano.
O governo do Irã declarou nesta terça-feira que havia tomado todas as medidas necessárias para assegurar a continuidade do seu programa nuclear. Um assessor do líder supremo da República Islâmica, o Ayatollah Ali Khamenei, garantiu que seu país ainda possui reservas de urânio enriquecido. Professor, está bem difícil, né, de acompanhar todo esse conflito. Como que a gente pode resumir, professor, o dia de hoje, diante de tudo que aconteceu até o momento? Aquele cessar-fogo que ontem mesmo a gente até noticiou que Donald Trump anunciou e depois falou de forma bem irritada, falando sobre o Irã e Israel também, que não cumpriram o acordo. Finalmente, esse conflito chegou ao fim. O que acontece agora? Eu imagino que a gente está numa pausa, Tabata. Ele vai voltar a acontecer. O governo do Donald Trump deseja, sim, mostrar uma vitória para reduzir a pressão interna sobre eventual impeachment, de engajamento de um conflito demorado. Então, ele quer insistir nisso, que foi cirúrgico, que foi eficiente. Insiste nesse discurso também que o programa iraniano foi eliminado porque o próprio governo israelense reduz a pressão de engajamento dos Estados Unidos se tem esse canto de vitória a obter. Entretanto, a gente tem lá as dúvidas. Primeiro, o próprio Israel e Estados Unidos reconheceram que nos 2 dias anteriores, diversos caminhões entraram e saíram dessas instalações, levantando suspeitas que esvaziaram. E o segundo é que a gente não tem agentes mais da Agência Internacional de Energia Atômica acompanhando essas instalações, porque, de fato, os radares e as câmeras foram destruídas e seria necessário uma visita in loco. E Israel, 1 dia e meio atrás, destruiu as estradas para chegar aí e hoje o Irã, o parlamento iraniano aprovou o fim da cooperação com essa agência. Então a gente não tem como confirmar se o material radioativo está enterrado aí ou fugiu. E por isso que eu disse que por enquanto está pausado, até virem novos indícios que o Irã retomou o seu programa nuclear e aí tanto Estados Unidos quanto Israel talvez optem que precisam de uma nova intervenção para eliminar esse risco do programa iraniano se reconstruir. Nossa, tá certo, professor. Olha, muito obrigada pela participação. A gente vai continuar acompanhando, né, torcendo, né, professor, sabendo que a realidade é bem diferente, mas torcendo para que isso tenha chegado ao fim completamente pelos civis, pela vida das pessoas que não tem nada a ver com todo esse conflito. Muito obrigada, professor. Um ótimo dia para você. Até a próxima. Igual, Tabata. Abraço, boa tarde. Um abraço, uma boa tarde para você. E olha, gente, mudando de assunto, tem atualização sobre o resgate do corpo da brasileira que infelizmente morreu ao cair de um vulcão na Indonésia, né? A gente noticiou isso, vem acompanhando todos os detalhes nas redes sociais. A família da Juliana Marins disse que vai acionar a justiça por negligência no resgate da jovem. Após dias de buscas intensas, o corpo da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, foi finalmente resgatado na Indonésia. A operação durou cerca de 15 horas e envolveu 3 equipes de resgate. A informação foi confirmada pelas autoridades do Parque Nacional do Monte Rinjani na manhã desta quarta-feira. Juliana caiu em um desfiladeiro de aproximadamente 600 metros de profundidade durante uma trilha no último sábado. Por conta do mau tempo e da geografia acidentada, o uso de helicópteros foi descartado e, para alcançar a vítima, os socorristas precisaram instalar uma série de pontos de ancoragem na encosta da montanha. Parte do resgate foi registrada por um montanhista voluntário que acompanhava a missão. O corpo de Juliana foi levado até um hospital na cidade mais próxima do local do acidente. As autoridades locais destacaram que as condições meteorológicas dificultaram todo o processo e exigiram adaptações constantes nas estratégias de resgate. Durante os dias de busca, a família de Juliana relatou falhas na comunicação com as autoridades e se queixou de informações contraditórias sobre o andamento das operações. A irmã da jovem, que usou as redes sociais para divulgar atualizações, afirmou que a falta de clareza aumentou o sofrimento dos parentes no Brasil. Natural de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Juliana era formada em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalhava como dançarina. O caso gerou comoção nacional e reabriu debates sobre segurança em trilhas turísticas no exterior.
Olha, toda a nossa solidariedade, os nossos pêsames, à família da Juliana, aos amigos também. Que notícia triste, né? A gente esperava por um desfecho diferente, mas infelizmente não foi o caso. Então, que a justiça seja, que a família seja amparada pela justiça. E olha, agora, com notícia direto de Brasília, o número de deputados federais pode ser votado hoje no Senado. A proposta enfrenta uma resistência de parte dos senadores, mas também, principalmente, pela população. Uma pesquisa revelou que 3 em 4 brasileiros são contra o projeto de ampliação. A ampliação do número de parlamentares na Câmara, de 513 para 531, desafia a vontade popular, já que a maioria dos brasileiros é contra a proposta. De acordo com a pesquisa Datafolha, 76% são contra o aumento do número de deputados federais e apenas 20% se mostrou favorável. Pela Constituição, cada uma das 27 unidades da federação tem no mínimo 8 e no máximo 70 deputados, dependendo do tamanho da população. Em agosto de 2023, ao julgar ação impetrada pelo governo do Pará, o Supremo Tribunal Federal fixou prazo até 30 de junho deste ano para que o Congresso redistribuísse as cadeiras, com base na população apurada pelo último censo. O que era para ser um rearranjo das bancadas acabou se transformando em oportunidade para aumentá-las. A aritmética criativa dos congressistas resultou no acréscimo de 18 deputados, realidade que destoa de outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, têm o mesmo número de representantes, 435 desde 1929. Se confirmado, o aumento vai custar mais de 60 milhões de reais anuais, segundo o cálculo da própria Diretoria-Geral da Câmara. O valor leva em conta apenas custos diretos, como evolução dos novos deputados, estruturas de gabinete e outras despesas do mandato, sem falar nas emendas parlamentares. No ano passado, cada deputado teve direito a 38 milhões de reais apenas em emendas individuais. Mantendo esse patamar, os custos chegariam perto de 750 milhões de reais. E olha, hoje amanheceu gelado, né? Aqui na capital paulista, a média dos termômetros chegou a 6 graus. Em algumas regiões extremas, os termômetros chegaram a marcar temperatura negativa. Agora imagina o sul do país, o frio foi ainda mais intenso. Algumas cidades catarinenses chegaram a registrar temperaturas negativas e os rios amanheceram gelados. Quem traz todos os detalhes agora pra gente é a repórter Michele Veiga de Criciúma. Mais um dia geladíssimo em toda Santa Catarina. Mais de 40 cidades apresentaram temperaturas abaixo de zero até as 6 horas da manhã desta quarta. Tudo isso, né, como a gente já disse, é a massa de ar polar que está agindo no estado e está derrubando, né, de vez as temperaturas. A neve não chegou, mas veio o famoso cincelo, que é quando a água que está em suspensão, em cachoeira, gotícula, ela começa a congelar e forma lindas paisagens. Mas também, né, tem aquela água que está sob asfalto, na pista, e o que acontece? Ela forma gelo e isso pode atrapalhar no trânsito. Só na Serra do Rio do Rastro, que é a estrada principal que dá origem, que chega, né, à nossa Serra Catarinense, ela congelou ontem, teve totalmente a suspensão do trânsito. Mas nessa quarta-feira não precisou, porque os policiais rodoviários militares estaduais trabalharam a madrugada toda numa temperatura quase liberando ao menos 8 graus na serra, jogando sal na pista para que essa pista não congelasse totalmente, né? As placas foram removidas e aí a trafegabilidade continuou. Em Chapecó aconteceu o mesmo também em algumas ruas. Tudo isso, né, está acontecendo por causa dessa massa de ar polar que a Defesa Civil fez o alerta até a próxima sexta-feira, que vai continuar operando no estado, e amanhã já traz chuva aqui para Santa Catarina. E a massa de ar polar vai subindo e vai chegando nos outros estados do país, como já chegou em São Paulo, está chegando em Minas Gerais e vai subir mais um pouquinho, depois ela perde força. Mas até sexta-feira ela continua atuando em todo o Brasil. É a primeira grande massa de ar polar no país, dentro do inverno, a terceira forte do ano, e ainda tem aquela
pontinha de esperança de nevar em Santa Catarina. Mas os meteorologistas não confirmam não, mas os turistas estão já lotando a Serra Catarinense nessa esperança e também quem gosta de muito frio. Florianópolis hoje bateu um recorde das suas temperaturas registradas. A máxima hoje pelas 6 horas da manhã era de 0,86 graus Celsius. Há mais de 17 anos a capital não registrava uma temperatura como essa. Que frio, hein? Michele Veiga, direto de Criciúma, Santa Catarina. Ela estava ali com um casaco bem reforçado e não é para menos, viu? Aqui em São Paulo, como eu disse, foi o registro da madrugada mais fria do ano na cidade paulista. A Defesa Civil do Estado se mobilizou para atender os moradores de rua no abrigo solidário. São as pessoas que mais sofrem com esse frio intenso. Hoje, mais cedo, no Redação Hit, edição manhã, nós conversamos com o porta-voz da Defesa Civil do Estado, o tenente Maxwell Souza, que falou sobre o acolhimento aos vulneráveis e também a expectativa dessa frente fria para os próximos dias. Nós registramos a temperatura mais fria do ano até agora, alguns locais com temperaturas abaixo de zero, como por exemplo a região de Parelheiros, né, região sul da cidade de São Paulo, com temperaturas de 0,4 graus negativo. Claro, com todo esse frio nós tivemos que abrir o acolhimento, nosso abrigo solidário na estação Pedro II do metrô. Nós tivemos um recorde de 165 pessoas atendidas. 162 pessoas atendidas nesta noite, inclusive 2 cachorrinhos também ficaram conosco lá esta noite. Por lá eles recebem ração, recebem água e as pessoas ao chegarem recebem um jantar servido pelo Bom Prato e de manhã, quando saem, vão tomar um café no restaurante do Bom Prato. Nós vamos manter o abrigo mais essa noite de quarta-feira, às 19 horas ele está reaberto, fica até amanhã às 8 da manhã, no mesmo formato, né? Capacidade para atender homens, mulheres, famílias, crianças, os animais também, a gente recebe ali, temos um espaço dedicado aos animais. Nós vamos manter aberto então até amanhã às 8 da manhã e aí as temperaturas voltam a subir, é uma boa notícia, né? Vai voltar a ficar um pouco mais amena a temperatura aqui na capital, na região da Grande São Paulo, e aí nós voltaremos com o abrigo sempre que as temperaturas estiverem com 10 graus ou menos que isso. Sempre que a previsão indicar 10 graus ou menor, nós vamos abrir aqui o abrigo solidário ali na estação Pedro II do metrô. É isso, esta edição fica por aqui. Se aqueça nesse inverno. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.